Uma boa tarde a todos. Mais uma vez aqui reunidos na graça de Deus e vamos voltar, ao nosso estudo sobre o Apocalipse. Nós já começamos, a examinar a Bíblia, estudar tudo aquilo que vai acontecer no futuro, que é o que trata a escatologia. Nós já falamos, já estudamos alguma coisa sobre como se dará o arrebatamento da igreja, do corpo de Cristo, daqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo Jesus. Então, os quais, aqueles que morreram em Cristo, para os quais a Bíblia, como nós vimos, usa a expressão adormeceram, eles serão ressuscitados com corpos gloriosos. O mesmo corpo que Jesus, após a sua ressurreição, recebeu. Então, corpos que não mais morrem, não ficam doentes, não envelhecem, corpos revestidos, da imortalidade, da incorruptibilidade. E os que estiverem vivos, naquele momento, os da igreja invisível do Senhor, aqueles que aceitaram verdadeiramente Jesus, e estiverem vivos naquele instante, naquele mesmo dia, naquele mesmo instante que os mortos ressuscitarem com os seus corpos transformados, também receberão, num piscar de olhos, esses corpos gloriosos. E como nós já vimos e falamos, esses dois grupos, os que ressuscitaram e aqueles que foram apenas transformados porque estavam vivos, sobem nos ares para o encontro do Senhor Jesus. Uma coisa que vamos colocar é que o arrebatamento será, assim, o último episódio, para aquilo que se chama igreja na Terra, antes de que aconteça o milênio. A igreja não vai acabar, porque ela é o corpo do Senhor Jesus. Ela vai voltar à Terra dessa maneira e vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Nós vamos estudar isso aí mais para frente. Em seguida, ao arrebatamento, o que acontece com a igreja invisível, daquela dos nascidos de novo, que agora já está lá no céu. Vai acontecer o quê? O tribunal de Cristo, que nós chamamos de o bema de Cristo, nós vamos falar sobre isso, as bodas do Cordeiro, e enquanto isso acontece lá no céu, aqui na terra acontece a tribulação. Depois da tribulação, aí a igreja volta com Cristo Jesus para reinar no milênio. Então, nós começamos a falar, na última aula, a estudar a segunda vinda de Jesus à Terra e a diferença que há na sua volta no dia do arrebatamento e na sua segunda volta. Nós lemos lá em Atos 1, de 9 a 12, quando Jesus subiu ao céu após a ressurreição, que os anjos falaram aos discípulos, assim: do mesmo modo como Jesus subiu, ele descerá, porá seus pés no Monte das Oliveiras. Nós vimos lá também no texto de Zacarias 14, que nós lemos, a profecia do final da tribulação, sobre o cerco dos exércitos do mundo inteiro, liderados pelo anticristo, contra Jerusalém,
numa batalha chamada Batalha do Armagedon. E vemos ali, né, Jesus Cristo voltando para pôr fim àquela situação, àquela terra, àquela guerra, né? Jesus, então, ele põe fim a esse momento, né, põe fim àqueles 7 anos e meio de tribulação e ali dá início ao seu reino milenar. Então, essa é a segunda vinda de Jesus à Terra. No arrebatamento, nós vemos que Jesus ele recebe a sua igreja nos ares, né? Ele recebe o seu corpo e leva para o céu. Agora, na segunda volta, nós o vemos pisando na terra, juntamente com todos os seus santos, né? Os santos do Novo Testamento e os do Velho Testamento, junto com aqueles que morreram, né? Salvos durante a tribulação. Então, é uma coisa, né, que a gente tem que entender, uma coisa é Jesus vir nos ares e outra é ele voltando e pisando na terra novamente. Para não haver confusão, né, entre a volta de Cristo para buscar o seu corpo, né, a sua igreja, e a sua segunda volta, né, que é colocando fim ao período da tribulação. Nós lemos também lá em Isaías, né, 57:1, uma coisa muito importante para nós, né, que somos nascidos de novo, né, que temos a fé no Deus vivo e verdadeiro através de Cristo Jesus. Lá diz assim, que o justo é tirado antes que venha o mal. Então, esse é um princípio de Deus, né? E Deus não passa por cima dos seus princípios. Então, por pior que esteja ficando a situação, o momento, as condições que estão se formando, né, na política mundial, em tudo, e tudo o que vai acontecer ainda, nós podemos ter essa certeza. Se você é do Senhor Jesus Cristo, você é tirado antes que venha o mal. E a gente entenda o que é o mal, né? O mal é tudo aquilo que vai acontecer de pior e gerenciado, né, pelo anticristo. Nós entendemos, então, assim, que a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, ela é retirada antes da tribulação. Vamos ver ainda, para reforçar bem, né, algumas diferenças, né, entre os dois momentos distintos, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo Jesus à Terra. Lá em 2 Coríntios 1, versículos de 4 a 8, que nós já lemos, né, ali fala assim, no verso 7, para a igreja, Paulo está falando para a igreja, dizendo assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que dia é esse quando Jesus será manifestado à igreja? É o dia do arrebatamento. Ele vai se manifestar para a igreja, né? No verso 8 está escrito assim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia é o dia do arrebatamento. Jesus se manifesta à sua igreja. Ele não se manifesta ao mundo. Em 1 Coríntios, né, 5, versículos 1 a 5, ali está escrito um termo dizendo dia do Senhor Jesus. O verso 5 diz, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, no dia do arrebatamento.
E assim, outros exemplos nós temos, né, nas Escrituras, dando ênfase, né, a sermos e aguardarmos a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios 12 a 14, né, fala também sobre esse dia do Senhor Jesus. Lá no verso 14 está escrito: assim vós sereis a nossa glória no dia do Senhor Jesus. Em Filipenses 1, 9 a 10, o versículo 9 e o 10 diz assim: que o nosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, para o dia do arrebatamento. E em Filipenses 1,6 diz: eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Então, aqui a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nos ensinando, nos dirigindo, nos fortalecendo, para que nós possamos estar prontos e aptos, né, para o dia de Cristo Jesus, para o dia do arrebatamento. Então, o arrebatamento é chamado de dia do nosso Senhor Jesus Cristo, dia do Senhor Jesus, dia de Cristo, dia de Cristo Jesus. No dia de Cristo, né, que é o dia do arrebatamento, vai ser concluída a nossa obra de santificação, a obra de santificação que começou em nós, né? E seremos ali sem nenhuma acusação, inculpáveis, né? E o pecado não terá mais poder sobre nós. O dia de Cristo vai ser um dia de triunfo, um dia de glória para cada um de nós, né? Os nascidos de novo, que vamos encontrá-lo nos ares. No dia de Cristo, né, vai ser concluída a obra que começou em nossa vida no momento que nós nascemos de novo pela fé nele. Então, essa transformação de nosso corpo, né, nós vimos, né, lá em 1 Coríntios 15, e através dessa transformação, né, no momento em que a igreja for subir para encontrar Cristo nos ares, né, nós poderemos, então, dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por quê? O aguilhão da morte é o pecado. E a morte não pode mais nos tocar, porque nosso corpo glorificado não mais está sujeito ao pecado. Então, nesse dia, transformados que fomos, nenhuma ação do pecado, do inimigo, terá efeito sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos. Estando nós, né, com nossos corpos redimidos, glorificados, acabou a carreira, né, da morte sobre as nossas vidas. Assim também, aqueles que haviam morrido fisicamente, aqueles que nós vimos, né, que a Bíblia fala, os que dormiam, vão ter essa mesma atitude, né? Eles podem declarar à morte: onde está a tua vitória? A morte não pode mais atingir, né, aqueles que foram ressuscitados e receberam corpos glorificados como os que Cristo tem. Quando nós lemos esses textos, né, a gente não encontra nenhum peso de tristeza,
mesmo falando sobre, né, a morte, sobre aqueles que ressuscitam. Na realidade, eu vejo nesses textos, e nós acabamos, quando nós lemos profundamente, entendemos, a gente começa a sentir desejo para que esse dia chegue logo. Por quê? Porque é um dia de alegria, de vitória, de refúgio. Esse é um dia de júbilo, né, para a igreja, para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Agora, quando nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus, que será no final da tribulação, não será um dia de alegria para os moradores da terra. Será um dia de agonia, um dia de batalha. Aqui nós estamos falando exatamente, né, após o arrebatamento da igreja, 7 anos e meio após esse momento maravilhoso da igreja ser arrebatada, tirada daqui, fora do jugo do pecado, da morte, estando lá com Cristo. Né? Quando a igreja com Cristo volta, para aqueles que aqui ficaram, né, mesmo no final da tribulação, não será um dia de alegria. É interessante que a tribulação também é chamada de um dia. Toda ela, né? Diversos textos, apesar de ser um período de 7 anos, ela é chamada de Dia do Senhor. Terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. É chamado também de angústia de Jacó. Então, a tribulação, ela é citada no Novo Testamento, mas ela é revelada profeticamente no Velho Testamento. Nós vamos ver agora, sim, comparando os textos, que o dia do Senhor é bem diferente, como nós vimos a Bíblia descrevendo, bem diferente do que o dia de Jesus Cristo. Por que nós vamos mostrar essa diferença? Porque há muita confusão, né, na igreja, entre os cristãos, sobre quando é o arrebatamento e quando é a segunda vinda. Mas, analisando na Bíblia, o chamado dia do Senhor e o chamado dia de Cristo Jesus, nós poderemos, né, distinguir claramente um do outro. Nós, quando vemos as passagens, né, que descrevem a tribulação e a descrição do dia do Senhor, que é algo terrível, um dia de batalha, dia de guerra. E a descrição disso não tem nada a ver com o dia de Cristo Jesus, né? Lá, quando nós vamos olhar o texto em Isaías, profeta Isaías 2:12, ele diz assim: pois o Senhor dos Exércitos tem um dia contra todo soberbo e altivo. Veja que não tem nada a ver, né, com o sentido em todos os textos que nós lemos do dia de Cristo, que é de alegria e vitória. Aqui é algo ameaçador, né? Isaías 13, o capítulo todo, fala algumas coisas a respeito, mas o versículo 6 diz: vivei, porque o dia do Senhor está perto, virá o Todo-Poderoso com assolação. Não tem nada a ver, né, quando nós comparamos o dia do Senhor com o dia de Cristo Jesus.
O profeta Joel, no capítulo 1, versículo 15, diz assim: há aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Joel, capítulo 2, versículo 1 a 11, no versículo 11, ele fala assim: pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Dá para perceber bem aí a diferença entre o dia do Senhor Jesus Cristo, né? O dia do arrebatamento, e o dia do Senhor. Joel 2,31 fala assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. O profeta Jeremias 30, versículo 7 fala: é tempo de angústia para Jacó. Aí é uma referência, né? Tempo de angústia para o povo de Israel. Nós já tocamos um pouco nesse assunto, né? Depois nós vamos levar mais a fundo. E o profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 1, escreve assim: e haverá um período de tribulação, opressão e aflição, como nunca houve desde o início das nações até então. Imagine tudo o que já aconteceu na história, aqui, nas guerras, nas opressões, tudo de ruim, tudo de pior, né? Aqui está dizendo que haverá, nesse período de tribulação, algo que nunca houve desde o início das nações até então. E no capítulo 11, Daniel ele descreve aí a figura do anticristo, né, e fala sobre o tempo da tribulação. No capítulo 12, ele continua a falar da tribulação e ele diz: naquele tempo, né, ele está falando, descrevendo o reinado do anticristo. E ele aí traz uma mensagem para Israel, né? Diz ali: se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Miguel é um arcanjo designado para defender Israel, né? E ele vai lutar no final, quando a gente for, quando nós nos aprofundarmos mais, né, no texto de Apocalipse, nós vamos ver que ele vai lutar face a face com Satanás. Agora, todos esses textos, né, do Velho Testamento, dos profetas, que remetem para essa época, né, da tribulação, ali em Judas, Apocalipse 12:7 fala sobre isso também, né? Mas para que nós estamos lendo esses textos, né? Exatamente para nós termos uma noção da diferença do dia do arrebatamento e o dia do Senhor, né? A tribulação, o período de tribulação. Agora, quando acaba, né, esse dia do Senhor? Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12. Vamos ler ali o que está descrito. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser santo
em trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Pedro descreve aqui, né, o final dos tempos. E ali após o milênio, né, quando a terra será destruída. Agora, e quando começa o dia do Senhor? Quando nós começarmos a ler em Apocalipse mesmo, estudando cada uma das situações, cada um dos versículos e as colocações, nós vamos entender, né, muito mais sobre isso, desde tudo aquilo que se refere a cada um de nós, né, como igreja de Cristo, todas as descrições para a igreja, né, todas os conselhos, né, para a igreja antes do arrebatamento. E nós vamos focar cada um desses assuntos para nós termos o contexto total, né, de tudo o que vai acontecer para a igreja e para aqueles que aqui ficarem, e para Israel e para os inimigos das nossas almas. Ok? Vamos parando por aqui hoje. Amanhã, com a graça de Deus, nós continuaremos. Uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.